Fala galera, e aí? Beleza? Tudo certo? Tranquilão? Bom, espero que estejam todos bem, em quarentena, de preferência. Vamos para a nossa aula aqui, uma aula básica, uma aula geralzona sobre o que chamamos aqui de mapa do mundo. É uma análise geral sobre o nosso planetinha aí, né? E aí, algumas análises a gente vai dividir. Primeiro, que tipo de formato a Terra tem? Eu não vou discutir esse negócio de Terra plana. Esquece isso, moçada. Ignorância aqui não tem vez não, tá? Vou discutir com dados científicos, nada de ignorância de, sei lá, falta de conhecimento, para não falar outra coisa, em relação ao formato da Terra. Então, nós podemos dizer que talvez ela tenha três formatos, três possibilidades. Todos eles esféricos, circulares, tá? Você teria então uma esfera, de fato, redonda, circular e tal, um geóide com suas estruturas aqui. Você vê que tem algumas áreas um pouco mais com declive, um pouquinho mais, entre aspas, amassadinhas e tal, e um elipsoide, que seria aqui um formato mais para os matemáticos do que para qualquer outra estrutura, tá? Então você teria essas três possibilidades, no entanto, as três sempre na ideia de uma superfície esférica, redonda e tudo mais. Agora, quando nós falamos dessa Terra, dessas três possibilidades, o que a gente sabe é que há uma diferença de tamanho entre linha do Equador e o polo. Então, se você pegar o diâmetro equatorial aqui, ó, e o diâmetro polar, você vai ter uma pequena diferença entre eles, de 43 quilômetros. Então, o diâmetro equatorial é um pouquinho maior do que o diâmetro polar. O que indica isso? Que se a Terra, se você pegar uma esfera, ela teria essa distância e essa igual. Como essa distância é um pouco maior, significa que essa Terra ela seria um pouco achatada. Esse achatamento faria com que essa estrutura aqui de diâmetro equatorial fosse maior, tá? Mas sempre a linha do Equador um pouquinho maior. Se você pegar até a parte da circunferência aqui equatorial, ela é um pouco maior do que a circunferência polar, certo? Então por isso que ela é achatadinha. Quando nós falamos de planeta Terra, deveria talvez ser chamada de planeta Água, né? Porque você tem 70% da superfície terrestre aí ocupada por o que nós chamamos de áreas imersas. Áreas imersas são áreas cobertas aí por massas líquidas, por oceanos, por água. E você teria as áreas emersas. As emersas seriam as áreas continentais. Primeiro vamos falar aí dos nossos oceanos, né, das áreas imersas, que cobrem aí 70% da nossa terrinha aí. E aí, só destaque para dois aqui, ó. Glacial Ártico e Antártico, existem teóricos que colocam eles como mares. Como existe uma discussão teórica, principalmente sobre o Glacial Antártico, a gente vai deixar eles aqui como sendo oceanos, mas salientando que há uma discussão teórica de colocá-los ou não como oceanos, principalmente esse aqui, tá? E no mapinha aqui a gente localiza, então, Oceano Pacífico, Atlântico, que é o nosso oceano, né? Glacial Ártico, Glacial Antártico, Oceano Índico, e tá aqui o Oceano Pacífico de novo. Bom, vamos dar um zoom em cada um deles aí, ó. Até onde vai o Oceano Pacífico? Então ele vai banhar a Ásia, a Oceania, a América aqui como um todo, então toda essa estrutura, Oceano Pacífico, é o maior oceano em extensão, tá? É o oceano maior de todos. Depois o nosso oceano, tá nós aqui, nozes, Oceano Atlântico, onde pega América, África e Europa. É o oceano de maior movimentação econômica, maior movimentação financeira do mundo. Ele é muito importante em termos de movimentação financeira, tá? Depois o Oceano Índico, pegando aqui a Oceania de novo, a Ásia, a África, toda essa área aqui compõe o Oceano Índico. Oceano Antártico, no centro aqui do Polo Norte, né? Lembrando que uma parte desse Oceano Ártico aqui, desculpa, uma parte desse Oceano Ártico aqui no norte é congelado, que seria o Polo Norte, que é uma área de água congelada. E aqui, envolvendo a Antártida, nosso continente aqui, você teria o Oceano Antártico, tá? Os dois são discutíveis. Vamos colocar como sendo o oceano, basar uma discussão teórica entre os dois, certo? Então esses são os oceanos. Agora a gente fala das áreas continentais, das áreas emersas, territoriais. Eu coloquei aqui na sequência de tamanho de continente. Nós vamos começar com a Ásia, que é o maior continente em extensão. Depois nós vamos
analisando continente por continente. A gente vai para a América, depois a gente vai para a África, Antártida, Europa, Oceania, de acordo com a extensão territorial de cada um deles, certo? A Ásia, então, maior, pode ser dividida em alguns lugares, então. Então você vai ter a Ásia Ocidental, também conhecida como Oriente Médio. Você pode ter aqui o Sudeste Asiático, conhecido também como Ásia de Monções, junto com a Ásia Meridional, tá? Aqui a Ásia Oriental ou Extremo Oriente, certo? E a Ásia Setentrional aqui. Então essas divisõezinhas, e aqui a Ásia Central. Essas divisõezinhas aqui fazem parte de uma forma de redivisão do território asiático para análise didática, de estudo e tudo mais. Só lembrando que a Ásia e a Europa, que está aqui, ó, elas estão numa grande extensão territorial só. O que divide elas é o chamado Montes Urais aqui na Rússia, que divide a Ásia da Europa. Só que é uma extensão territorial só, que nós chamamos de Eurásia. Belezeira? Next, nozes, América, continente americano. Tem uma aulinha aí no canal, especificamente sobre a América, tá? Qualquer dúvida, qualquer pensamento aí, por que disso, procura lá a aula sobre a América, que você vai ter essas divisõezinhas bem explicadinhas. De maneira geral, como a gente pode dividir a América? Divisão física, que é por localização territorial, certo? Então, América do Norte, América Central aqui e América do Sul, tá? Essa divisão é por localização. Agora, existe também uma divisão por desenvolvimento socioeconômico, que aí você teria a divisão da América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, e América Latina, do México até aqui o Chile, certo? Essas divisões elas estão bem explicadinhas, bem divididas, bem específicas na aula sobre a América, dá um link lá, beleza? E é o nosso continente, né? Depois, continente africano, é o único continente aí, ele está no meio do globo, né? A gente pegar esse mapinha aqui, ó, da Terra, você vai ver então que o continente africano ele está literalmente no meio. Como ele está no meio, ele é o único continente que está nos 4 hemisférios. Você pegar, por exemplo, a Ásia, ela está no hemisfério setentrional, ou hemisfério norte, e hemisfério sul, né? Se você pegar a América, ela também é hemisfério norte, hemisfério sul e hemisfério ocidental. E você pegar a África, ela vai estar hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Porque ela é cortada pela linha do Equador e ela é cortada pelo meridiano de Greenwich. Os dois cortam ela, por isso ela vai ter aí os 4 hemisférios. Tá? Os outros continentes nenhum tem essa característica. E ela pode ser dividida também de 2 maneiras. De acordo com o desenvolvimento socioeconômico, você teria a África Mediterrânea aqui, ou alguns chamam de África Branca, seria a área de maior desenvolvimento econômico da África, e a África Subsaariana, também chamada muitas vezes de África Negra, que está abaixo do deserto do Saara, e seria a parte mais pobre da África aí, na verdade seria a parte mais pobre do mundo. Ou dividi-la de acordo com a localização geográfica, onde você teria a África Norte aqui, ou África Setentrional, África Ocidental, África Central, Oriental e Meridional. Então essas divisõezinhas aqui de localização do território africano, certo? Depois a Antártida, que é sim um continente, tá? O nosso continente com as temperaturas mais baixas, é o continente mais frio então que a gente tem, devido à localização, né, as baixas latitudes, hemisfério sul aí, polo sul na verdade, né? E aí você pode dividir essa Antártida em 2 partes. A parte oriental, que seria essa parte leste aqui, e a parte ocidental, que seria essa parte oeste, tá? Só lembrando que a única área ocupada da Antártida mesmo seria essa península aqui, basicamente onde você tem bases militares, e ao redor aqui, onde você tem algumas bases de pesquisa de alguns países que usam para pesquisas, principalmente pesquisas climáticas, tá? Depois, Europa, continente aí conhecido também como Velho Mundo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E podemos dividir a Europa de 2 maneiras. Então, período de Guerra Fria, mundo capitalista, socialista, você tinha a Europa ocidental e oriental, com cada uma seguindo uma lógica aí, de acordo com Rússia
ou Estados Unidos, né? E depois acabou a Guerra Fria, temos hoje uma divisão territorial por localização. Aí você teria aqui a parte meridional da Europa, Europa meridional, tá? Ou Europa mediterrânea, pelo mar Mediterrâneo. Aqui no verdinho, você teria a parte da Europa ocidental aqui, ó, e da Europa central. Então, ocidental e Europa central aqui. No azulzinho, você teria a Europa setentrional, ou Europa nórdica, aqui bem no extremo norte da Europa, setentrional. E na parte laranja aqui, você teria a parte centro-oriental, essa regiãozinha aqui que foi ocupada aqui pela região da Guerra Fria, tá? Então essa divisãozinha aqui territorial da Europa. A Europa pode ser dividida com alguns outros critérios, mas assim, muda pouca coisa, tá? Alguns teóricos colocariam algumas divisõezinhas um pouquinho diferente, mas é bem superficial as diferenças, beleza? E por último, a Oceania, o último continente a ser descoberto, por isso chamado aí de Novíssimo Mundo. Porque quando a gente divide o mundo, existe essa diferença, ó. Existe o que nós chamamos de Velho Mundo, o que o europeu, na verdade, se chama de Velho Mundo, a Ásia, a Europa e a África. Depois, o Novo Mundo, conhecido depois, a posteriori aqui. E por último, a última região do mundo a ser conhecida, a ser descoberta pelo europeu, né? Principalmente, você tem aí o chamado Novíssimo Mundo, então, que é a Oceania. E aí essa Oceania, ela pode ser dividida em Micronésia, Melanésia, Polinésia e a Austrália, que é o país mais importante, o país com maior território, maior desenvolvimento econômico, e a Nova Zelândia aqui na Polinésia com desenvolvimento legal também. O resto são ilhas muito pequenas, com desenvolvimento baixo, muito ligadas ao turismo e tal, tirando Nova Zelândia, Austrália e um território um pouco maior, mas que não tem muito desenvolvimento, que seria Papua Nova Guiné. Beleza? Moçada, é isso. Se inscrevam lá no canal, dá um like aí, ajuda a gente. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, é só mandar aí. Beleza? Bons estudos, aquele abraço, valeu!